Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao aprofundamento curricular Se Liga na Mídia. Eu sou a professora Tayana e hoje estou substituindo o professor Mauro Marcel no componente curricular Observatório da Imprensa Internacional. Então, estou de passagem nesse aprofundamento. Estive com o professor Mauro em uma aula, que foi a aula anterior, e hoje vamos aqui dar continuidade a esse assunto, porque nós estamos na semana de estudos intensivos. Então, nessa semana, a gente faz uma retomada do que foi passado até aqui, para que a gente possa continuar, tirando as dúvidas, organizando, né? E eu sei aí que o professor Mauro Marcel tem conversado com vocês e feito aí, ministrado excelentes aulas para que vocês aprendam cada vez mais e se inteirem. Então, vamos olhar aqui onde estamos e para onde vamos. Na verdade, o componente, como eu já falei para vocês, é o Observatório da Imprensa Internacional, ok? Então, vocês vão acompanhar aí o que está acontecendo na imprensa, né? O que está pegando, vamos dizer assim. E o eixo estruturante é a investigação científica e qual o objetivo da aula de hoje? Refletir sobre os temas discutidos na atividade 1 e ampliar o vocabulário relativo a termos que ajudam a entender o mundo conectado da imprensa. Então, nós vamos fazer esse link, né, do que a gente tem aí, o mundo conectado à imprensa. O que está rolando na imprensa, o que está acontecendo, né? Onde estamos e para onde vamos, que era bem o que eu tinha dito um pouquinho antes, né? Vamos lá às aulas, só para a gente se achar, isso é bom até para mim. Vamos lá. Aula 1, né, que foi o Observatório da Imprensa, aula 2, os recursos que podemos e devemos utilizar, as notícias do mundo, as pautas internacionais, o noticiário do mundo, Red Night Details e mapa da notícia e um novo olhar sobre a imprensa, certo? Agora, nós vamos retomar a atividade 1, né? Então, a atividade 1, ela fala o seguinte, como você tem acesso a notícias e informações? Aí é para você refletir, né? Como são essas informações? Então, vamos parar aqui, vamos já começar a refletir, né? Como você tem acesso a informações? Através das redes sociais, do Twitter, do Instagram, enfim, né? Ou você liga lá ao jornal, ou você escuta em podcast, o que você faz, né? Como são essas informações? São informações, você lê só a manchete, você procura se aprofundar mais no que você está lendo? Não sei, tá? Você que vai respondendo aí. Qual o formato das informações que você recebe? As fontes dessas informações são confiáveis? Dá para fazer uma checagem ali? Como você julga a veracidade de uma fonte de notícia antes de compartilhá-la ou depois de lê-la, né? Vou até pedir para voltar a câmera aqui para mim. Quem nunca compartilhou uma notícia sem ter prestado atenção, né? E depois acabou caindo numa grande furada. Olha, eu acho que todo mundo já caiu nessa pelo menos uma vez, com esse mundo conectado que a gente tem hoje. Às vezes a gente dá uma escorregada normal, mas que não seja aí todos os dias, que seja algo cotidiano, né? Vamos observar bem. Por isso que o nome aqui do componente é Observatório da Imprensa Internacional. Então, observatório, eu sei que não é exatamente esse o significado, mas eu posso puxar que é o fato de observar, né? Observa primeiro. Vamos lá, próxima, né? Qual é o alcance de uma notícia compartilhada em redes sociais? Quais são os veículos da imprensa internacional e nacional? Acho que o professor Mauro já deve ter falado com vocês, que os jovens brasileiros mais acessam. E aí, vocês conseguiram fazer esse link, né? Como que os jovens têm acesso? Eu, quando estava na sala de aula, os alunos falavam, professor, eu não assisto o jornal, eu não vejo. Uma vez eu levei uma revista para a sala de aula e alunos falaram para mim que não lê revista, que não tem. Não, a gente não lê mais revista, isso é coisa do passado. Não sei se era a minha turma específica ou se são todos hoje em dia, né? Então, como que tem acesso à notícia? Só ali na rede social?
complicado se isso estiver acontecendo, né? O que é o Observatório de Imprensa, por que existem, o que são editoriais e o que é a linha editorial. Então, tudo isso vocês já viram com o professor Mauro Marcel. E os recursos que vocês podem utilizar, o Padlet, Evernote, o Planner, né? Então, colocar essas notícias ali no Padlet ou fazer uma anotação, que é o Evernote, o Planner para organizar, né? O Planner é um organizador, na verdade. E os não digitais, que seriam os murais da escola, a sala de leitura e aí por diante, né? Lápis, caneta e tal. Eu usar para poder divulgar esse conhecimento. É interessante que nós estamos trabalhando isso aqui, né, nesse aprofundamento, se liga na mídia. E vocês sabem que eu estou lá no Start. Se não sabem, estão sabendo agora. Start era do desafio. E lá a gente está fazendo coisas muito semelhantes ao que tem acontecido aqui. Então lá a gente está trabalhando também com os estudantes como que eles podem compartilhar notícias, né? Compartilhar assuntos. Aqui no caso é notícia e lá seriam temas polêmicos especificamente. Mas é sempre nessa busca de não guardar o conhecimento para si e se fechar ali na escola, mas transpor isso para além dos muros da escola. Isso precisa fazer significado, né? Então essas aulas, elas precisam fazer significado não só dentro da sua escola, mas influenciar a comunidade onde ela está inserida, tá? Através de recursos digitais ou não, porque senão nada faz sentido, tá? International Press, vamos lá. Então, eu tenho aqui da Inglaterra, são jornais, né, gente? O professor Mauro deixou para vocês aí o The Times, The Guardian. Nem todos eu conheço aqui, mas ele já passou para vocês, né? Quais são esses jornais, o The Guardian, The Mail on Sunday, não conheço alguns aqui, tá? Mas ele já passou para vocês. O The Times é bem conhecido da Inglaterra, Estados Unidos, New York Times, que é super mega plus conhecido, né? Alguns outros aí eu não conheço, mas é bom que vocês pesquisem o máximo que vocês conseguirem. Eu não tô lendo tudo de novo para não retomar tanto, né? Porque vocês já viram, é só para vocês voltarem, porque ele já explicou para mim que tinha passado para vocês, tá? Da Austrália, ó, The Australian. Vamos ver outro do sul, da América do Sul. Olha, gente, eu achei bem interessante, porque esse mesmo, acho que é Cape Town. Eu fui olhar agora, The Post, The Star, esses aqui achei bem interessante, porque eu também não tinha acesso. Então, eu também estou aprendendo neste momento, tá bom? Então, procurar essa agência de notícias, né? O que que é? Então, eu até estava conversando com o professor Mauro, que às vezes, por exemplo, eu estou pesquisando uma notícia que vem aqui, Brasil. Eu saio, né, dessa sintonia, Brasil, mundo ocidental, e vou pesquisar a mesma notícia e eu vou falar o nome do país, na Rússia, tá? Totalmente diferente, gente. A postagem, eu vou falar o nome dos 3 países envolvidos, ó. Era uma notícia do Brasil sobre a Venezuela, certo? Vou falar o que era exatamente. E eu fui pesquisar a mesma notícia sobre a Venezuela, dada pela Rússia. O inverso, gente. Assim, o que era mal na Rússia era bom. Eu não tô aqui falando mal ou bem de ninguém, tá? Me posicionando. Eu só estou dizendo que as figuras se trocaram. Não tem nada a ver com a guerra atual. Faz tempo que eu fiz essa pesquisa para não achar que tem a ver com a guerra. Mas foi bem antes disso. E a visão de um lado, de um extremo para outro, é assim... Falei, nossa, e é fácil. Você só traduz lá, coloca o tradutor e você vê uma outra visão de uma mesma notícia. Eu até fico pensando, será que veio da mesma agência de notícia? Acredito que não, né? De agência de notícias totalmente diferentes. A que o Brasil retirou e a que a Rússia retirou a mesma notícia, que era sobre a Venezuela nesse caso, tá bom? Aí a gente vê aqui conhecer um pouquinho mais, né? Qual é a função da agência de notícias, caso você ainda não se lembre ou esqueceu. Então vamos lá ver quem são, para onde vão, né? Onde vivem. A agência de notícia,
ou agência noticiosa, também chamado de serviço de notícias, agência de imprensa e associação de imprensa. É uma organização de jornalismo especializada em coletar informações e difundir notícias diretamente das fontes para os veículos de comunicação. As agências não fornecem diretamente ao público, mas sim para jornais, revistas, rádios, TVs, websites e a chamada comunicação social, tá? Então, essa agência de notícia, ela filtra, né, o que vai ser mandado aí. Hoje mesmo eu estava pesquisando sobre isso. Quais são as notícias aí que estão bombando na internet? A gente vai comentar sobre elas daqui a pouco. Essas agências, elas são os filtros, né, gente? Vem tudo para um filtro, vamos pensar assim, vem tudo para um filtro, esse filtro define, né, aqui a notícia pronta e ela encaminha para os órgãos aí, para os jornais, para as revistas. É por isso que a gente vê várias notícias aí. Só muda um pouquinho um verbo e tal, mas a notícia é a mesma, por causa da agência de notícias, né? E aí vamos ao que interessa. Qual é o principal assunto no noticiário de hoje? Aí, nesse momento, eu peço para o professor dar uma paradinha, né? Comentar com os estudantes, porque nem todo mundo vai assistir essa aula no mesmo dia, né? Então, cada grupo aí vai definir qual é o assunto principal do noticiário. Então, dá uma pausa, conversa com os alunos e depois volta para a aula nesse novo formato agora aqui no Centro de Mídias, tá bom? Então, retomando, qual é o principal assunto do noticiário de hoje? Eu dei uma pesquisada, né, para poder saber aí, né, onde estamos, para onde vamos. Então, hoje esse é dia 8 de maio, tá certo, né, gente? Então, nós estamos no dia 8 de maio. E qual é o principal assunto de 2022? Porque essa aula vai ficar gravada tempos aí. Qual é o principal assunto? Interessante, nós estamos vivendo uma guerra que tem influência no mundo inteiro. Porém, eu dei uma pesquisada em vários jornais, em fontes, e a principal notícia é sobre esta guerra, né, Rússia e Ucrânia, que a gente tem atualmente. Mas uma notícia que foi, assim, eu vi nos 3 ou 4 jornais a mesma notícia, foi essa daqui. A inflação em março é a maior em 28 anos acumulado, né? Então, ela atinge 11,3% em 12 meses. Essa foi a principal notícia, ou uma das principais notícias do dia de hoje, tá? Então, dando essa pesquisada, é uma notícia alarmante? Sim. Não estou aqui, não sei se é tendenciosa, não sei se não é, vou deixar para vocês pensarem. Eu fui analisando e eu falei, nossa, mas tudo tem um fio aqui, tem uma conexão essas notícias, não só essa, outras, tá? Que apareceram. Então, muitas vezes, algo para vocês refletirem, né? Será que as notícias que são vinculadas, elas vêm para informar ou para formar a nossa opinião? Então, eu acho esse componente extremamente importante para a gente refletir sobre isso, tá bom? E a gente agora vai para um outro extremo. Qual é a pauta nas redes sociais de hoje? Eu fui naquela que vocês já conhecem, né? Dá uma paradinha, professor, deixa eu lembrar, né? Ó, Tayana, dá uma paradinha, pedi para colocar de novo na tela a pergunta, obrigada. Dá uma paradinha, pergunta para os estudantes, peça para eles pesquisarem, né? Comente com os estudantes, dá uma parada na aula e depois retorna com a gente. Então, agora, retornando, agora sim, obrigada, a gente pensa, né? Quais foram aí os assuntos principais das redes sociais? Eu fui lá no Twitter, né, que é conhecido de vocês, onde tem lá, né, mais brigas, né, é mais agitadinho o Twitter do que as outras redes sociais, e pesquisei a notícia mais comentada, uma notícia, assunto, na verdade, né, assunto. O assunto mais comentado, por incrível que pareça, um deles, não vou dizer que é o mais comentado, está sim sobre a guerra. Tá? Então, é interessante porque na notícia, né, não é sobre a guerra, você não acha quase nada sobre a guerra se você for nos jornais de hoje, mas se você for no Twitter,
tá bombando o assunto da guerra no Twitter, tá? Uma das redes sociais que tá bombando e o BBB, tá bom? Tá sendo bem falado também, os dois estão ali nesse equilíbrio no dia de hoje. Isso aqui eu fui puxar a pauta de hoje, ok? Então, vocês vão olhar aí o dia que vocês assistirem. E vamos ao que vocês já sabem lá na formação geral básica, né? Então, nas aulas da primeira série do ensino médio, vocês já viram, mas a gente vai só retomar, caso alguém ainda tenha alguma dúvida. Então, vamos ver lá o que é notícia. A notícia é um formato de divulgação de um acontecimento por meios jornalísticos. É a matéria-prima do jornalismo, normalmente reconhecida como algum dado, evento socialmente relevante que merece publicação em um meio de comunicação social. Fatos políticos, sociais, econômicos, culturais, naturais e outros podem ser notícia se afetarem indivíduos ou grupos significativos para um determinado veículo de imprensa, né? Então, notícia, resumindo, segundo o conceito que a gente acabou de ler, né? É aquilo que é um acontecimento que é divulgado, né? Então, notícia é um fato divulgado, vamos pensar assim. Mas, divulgado onde? Por meios jornalísticos, né, gente? Divulgado por quem, tá? Então tem que tomar cuidado que a notícia, ela tem que ser divulgada pelo meio jornalístico, tá? Senão, não é notícia. Vamos lá. A notícia pode ser definida como um produto socialmente construído, pois é resultado das posições sociais de indivíduos e grupos envolvidos com a produção jornalística, né? Pelas próprias fontes, segundo Starter Hall, atuam como definidores primários dos eventos. A notícia é uma condensação desses determinantes em um produto sociocultural essencial na construção dos processos, conteúdos e relações sociais, né? Então, a divulgação da notícia, o comentário das notícias é um fato socialmente construído, né? É uma questão socialmente construída, a notícia e o que nós reproduzimos de qualquer forma, né? Algo socialmente construído, né? Então, há grupos específicos, né? Nossa própria sociedade se organiza assim, que cuidam exatamente dessa área que é a área da notícia. Se você escolheu esse aprofundamento, é porque isso te chama a atenção, vocês sabem, né? Nós só vamos retomar aqui o que é uma notícia, né? Primeiro nós temos a manchete, que é aquele texto que todo mundo lê, então eu não preciso explicar. Às vezes só ler a manchete mesmo está tudo certo, né? Tem um título auxiliar, que a gente também chama às vezes de subtítulo, né? Que ele vem complementar a manchete com algumas informações, às vezes a data, o lugar, enfim, detalhando. O lead, né, que é o primeiro parágrafo da notícia, busca a resposta para as perguntas: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Quem assistiu às nossas aulas da primeira série com os professores presenciais sabem também o quanto, né, a gente tem trabalhado esses itens, essa estrutura da notícia, certo? E o corpo da notícia, que é aquilo que ninguém lê, né, gente? A informação detalhada. É aquilo que você tem que sentar e observar. E, na verdade, o que é mais importante na notícia? A manchete ou o corpo da notícia? Né? O que é mais lido é o corpo, mas o que é mais importante... O que é mais lido é o corpo, troquei. O que é mais lido é a manchete, mas o mais importante é o corpo da notícia, né? Porque muitas vezes aí que você consegue perceber que a notícia é tendenciosa, aí você consegue perceber muitas vezes a posição de quem escreve. Aí fala, a notícia não tem que dar opinião pessoal, mas em muitas notícias, se você parar para observar, você pega ali, né, uma opinião pessoal, alguma coisa manipulando. Então, é o momento para a gente parar e aprofundar nisso, tá? Qual é a principal notícia internacional do dia?
voltando, né, dia de hoje, vou pedir para que os professores parem um pouquinho, né, conversem com os estudantes, vejam aí qual é a notícia que mais tem sido vinculada no dia de hoje, internacional. Tá? Eu até puxei, eu vou pesquisar aqui junto com vocês agora, porque essa pesquisa eu não fiz. Então, vamos colocar aqui, ó, no Google mesmo, vamos fazer isso, né? Notícia internacional. Vamos ver o que vai sair do mundo aí geral, né? Se a internet ajudar, a gente consegue, tá? Vai acontecer, tem falando da guerra África, o que acontece na África? Tem alguma notícia sobre esporte, sobre Estados Unidos, guerra... nossa, gente, olha eu aqui, nossa, conta fofoca, prof. Relacionado com a guerra, muito, tudo relacionado com a guerra. Até eu vou falar aqui por cima, mas é um ciclista, tá? A morte de um ciclista na guerra, aí não vou especificar, tá bom? Mas todos vinculados à guerra. Então, cada um é como se cada país, ou cada jornalzinho, ele pegasse um pedaço, né? Eu vou falar sobre esse que morreu, eu vou falar sobre isso que aconteceu na guerra. Então, cada um parece que pegou um pedacinho e você juntando sobre a guerra, né? Mas cada um fala de uma forma ou de um assunto específico dentro da guerra. Morte disso e tal, Estados Unidos e guerra, enfim, tá bom? Guerra da Rússia com a Ucrânia, né, Tayana? Explica coisas direito. Então, essa é a notícia internacional e vocês vão fazer isso aí na aula de vocês e tal. Qual caminho essa notícia percorreu para chegar até vocês? Vamos ver se eu consigo definir esse mapa aqui. Será que vai? Deixa eu ver. Gente, não dá muito aqui, né? Mas, ó, a prof não é professora de geografia, não, tá? Então, acho que é isso aqui. Tá? Será que veio direto? Claro que não, né, gente? Então eu tenho aqui a Ucrânia, não sei mais ou menos, está por aqui. Eu imagino que esteja por aqui. Se eu errei para baixo ou para cima, vocês me desculpem, tá? Eu sei que é mais ou menos isso aqui para cá. Então, eu tenho aqui esse caminho percorrido que eu acredito que não tenha sido direto para cá. Se puder agora abrir para eu e o mapa ao mesmo tempo, para eu tentar mostrar aqui para a galera. Eu não sei se esse caminho... Obrigada. Esse caminho que veio direto para o Brasil, acredito que não. Onde você pode discutir aí com alunos e professores, onde será que essa notícia passou antes de chegar aqui? Porque eu duvido muito que essa notícia tenha vindo direto para cá. Será que veio para cá antes, para esse país aqui? Não sei, né? A gente sempre... Será que ficou ali pela Europa, né? Acho que eu vim tanto para cá que eu vim parar na Europa. Me desculpem, tá? Mas será que passou por aqui antes de chegar? Não sei. Tá? Essa informação a prof realmente não tem, teria que pesquisar um pouquinho mais. Mas a gente sabe que é notícia de um país para chegar no outro, né? Mas nós temos as agências, então essa notícia, ela veio desse país, foi filtrada para chegar até aqui. Então esse filtro é algo que a gente precisa pesquisar mais, estudar mais para saber, né? Porque eis a pergunta. Fica aí, né, uma atividade para vocês fazerem, sentarem para a sala multimídia, pesquisar. Nossa, de onde veio essa notícia? Será que a gente consegue achar essa resposta na aula? Eu acho que uma aula só para fazer isso, eu faria. Se eu estivesse na sala de aula, eu faria uma aula só para fazer isso. Qual a diferença entre a forma como a notícia veiculada né? Como que é a notícia original e como que ela chegou até nós. É um exercício para vocês fazerem. Então, será que vocês conseguem pegar a notícia original na língua original? Quantas traduções? Já imaginou que essa foi traduzida em 2, 3 línguas para chegar até a gente nessa velocidade? Será que chegou a notícia como deveria? Será que chegou um telefone sem fio? Não sei, tá? Essa pergunta é para vocês refletirem. Quem é a imprensa? Que pergunta é essa, Mauro? Como que eu vou explicar isso? O Mauro me deixou numa situação difícil. Quem é a imprensa? Né? Eu me lembro que uma vez, eu acho que eu fiz uma pergunta mal feita na sala de aula. Porque eu fiz assim a pergunta: quem banca
a TV, né? E os estudantes entenderam que quem comprou a TV na casa deles responderam, meu pai, minha mãe. Eu falei, não, gente, eu tô querendo falar quem banca os programas, né? Então, essa coisa de que a imprensa, Mauro, tá difícil responder, né? Porque, apesar de a gente ter aí jornalistas e tal, pessoas que estudam mesmo, que querem fazer um trabalho sério, outras nem tanto, a gente tem a imprensa, de maneira geral, sendo extremamente influenciada aí pelos interesses comerciais, né? E aí, quem é a imprensa, ficou complicado, né? A gente teria que sentar e discutir quais são, a gente tem agência de notícia, quem domina as agências de notícia, quem define o que é publicado ou não, e complicou, tá? Mas quem é a imprensa é esse ser que vocês vão pesquisar, vão discutir aí na sala de aula, né? Eu acho que até é partindo de um conceito de que cada estudante tem sobre imprensa, que o próprio professor tem, e depois a sala inteira pode construir uma resposta única, né? A turma sentar e falar, não, nós vamos definir assim. Tudo bem que a gente tem a especificação, né, o conceito, mas eu acho que faz muito mais sentido a sala discutir o que significa imprensa aí para vocês e formularem, né, em conjunto aí um conceito, uma definição e mandem língua portuguesa CMSP_EM, que será um prazer, tá, saber como vocês definiram imprensa. Eu acho muito interessante e aí sim a gente até divulgar lá no nosso Insta quais foram as definições. Coloque o nome da escola, da turma e a gente divulga lá nos nossos stories, no feed e conversa um pouquinho mais, porque aqui na aula fica complicado responder essa pergunta, tá bom? Então vocês vão discutindo um pouquinho mais. Qual é a importância de comparar as notícias internacionais que nos cercam com a versão, né, ou suas versões em sua origem, né? É uma importância. Qual a importância? Então, vocês vão discutir, mas eu acho que eu já mostrei um pouquinho aqui. Eu acho que o mocinho e o vilão mudam muito quando a gente compara as notícias, às vezes, de onde ela é vinculada e quais os interesses, né? Então, a gente tem muito, vou usar aqui a palavra eufemismo, né? Maqueia ali, dá uma abrandada na situação, ou então apimenta a história, né? Ali quando você coloca a manchete, para dar a entender aquilo que eu quero. Você viu como a linguagem, né? A fala, a comunicação, ela tem esse poder, né, de formar, de mudar o pensamento, de manipular. Então, por isso que é tão importante a gente estudar, né? Qual a importância de comparar as notícias que nos cercam em diferentes veículos de comunicação, como rádio, TV, internet e mídia impressa? É bem interessante, hoje mesmo, quando eu comparei as notícias ali, né, as principais notícias do dia de hoje na imprensa, na mídia em geral, nos meios de comunicação, nos jornais especificamente, eu percebi uma linha, que talvez essa linha dada pela agência de notícias, né? Quando eu fui para o Twitter, a ideia era outra, né? Mas aqui fala que são os veículos de comunicação e não redes sociais, né? Mas vamos comparar rádio, TV, internet. Quando fala internet, não tem como fugir das redes sociais. Então, nas redes sociais, o mesmo fato estava sendo falado de uma maneira totalmente diferente, porque lá você tem mais liberdade. Não sei se tem tanta liberdade assim. Mas vamos pensar agora para encerrar. Eu acho que é para encerrar. Vamos ver se é isso. Eu não sei se eu decorei tudo que o Mauro pediu para que eu falasse. O que precisamos pensar para elaborar um mapa de notícia, né? Então, para a gente fazer esse mapa, como foi feita a cobertura no país de origem, qual é a visão apresentada, quais as evidências dessa visão, estão presentes nas escolhas das fontes, na imagem, no trabalho de linguagem feito, como essa notícia foi reproduzida em outros países, essa notícia foi reproduzida no Brasil. Então, aqui é só uma retomada de tudo que a gente já fez, né? Na verdade, então tá certinho. Paramos aqui. Tudo, a partir desse outro slide, a gente já falou na outra aula. Então, é aqui mesmo. Para que você, ao pensar em elaborar um mapa de notícia, observar essa notícia, você pensar de onde veio, né? Qual é a intenção,
Há uma linha de raciocínio nisso tudo. É sempre que eu falo para os alunos, a gente tem que fazer prova, como que a gente faz? Toda prova, gente, de concurso, tudo que é escrito ali, ele tem sempre uma linha de pensamento. Você pegando essa linha de pensamento, você vai muito melhor. Então, essa notícia, ela vem de uma agência que tem uma linha de pensamento. Tenta ligar os pontos e você vai ver como vai ser simples, né, você entender esse processo. Vai facilitar muito na nossa vida. Eu acho que a gente ainda tem muito que aprender, mas essa atividade 1 já clareou bastante pra gente, para começar a perceber esse mundo aí da imprensa e da mídia. Avaliem a nossa aula, não se esqueçam, é muito importante a avaliação de vocês, tá bom? E eu vou me despedindo, espero que essa aula tenha feito sentido para vocês, tá bom? Tenha conseguido substituir o professor Mauro e na próxima aula ele estará aqui com vocês dando continuidade aí ao Se Liga na Mídia, Observatório da Imprensa Internacional. Beijo grande e até a próxima, gente. Tchau, tchau.